Bom dia a todas e todos. Através de um exemplo, nesse vídeo de hoje, eu quero falar de alguns conceitos de amostragem estratificada. Então, o exemplo que eu trago para vocês é uma população hipotética de 20 famílias que foram avaliadas quanto ao número de moradores no domicílio. Então, a gente tem aí na primeira coluna a identificação das 20 famílias e NPS é o número de pessoas moradoras daquele domicílio. Vocês podem observar que aí as famílias já estão ordenadas, apresentadas de forma ordenada de acordo com o número de moradores. Nesse exemplo, então, é possível que a gente tenha os parâmetros, algo que não acontece, obviamente, na vida real, tá certo? Eu sugiro que vocês façam esses cálculos. Então, aqui a média populacional é 4,85 pessoas por família, a variância 3,1275 e o desvio padrão 1,7685. Aqui nada mais são do que os valores dos parâmetros. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que há uma variável possível de estratificar essa população. Essa variável aqui será chamada de área, certo? E nós vamos então considerar agora que essa população tem dois estratos, que são a área 1 e a área 2. Vejam que aqui o banco de dados apresentado, né, claro que é bastante simples, né, as famílias continuam ordenadas de acordo com o número de moradores. O que nós temos então? A partir das informações agora, usando a informação da variável estratificadora, nós podemos pensar que nós temos a possibilidade de calcular a média dentro de cada um dos estratos, que aqui está sendo chamado de μH, e a variância de cada um dos estratos, σ2H. Como que a gente calcula estes parâmetros? Se vocês forem, então, né, vocês podem encontrar as referências na apostila da professora Vanessa, em que vocês terão as fórmulas. Entretanto, aqui a gente pode já pensar que temos os conceitos em que dentro do extrato não há nenhum mistério em termos todas, né, temos todas as informações, então é fácil de calcular os parâmetros, onde μH aqui nada mais é do que a soma de todos os valores dividido pelo tamanho do extrato, ou seja, número de famílias que compõem o extrato 1, assim como μ2, que seria, né, a média do extrato 2, nada mais é também do que somar o número de moradores de todas as famílias que pertencem a esse extrato e dividir pelo número de famílias, ou seja, tamanho do extrato. A mesma ideia a gente leva para σ2H. Vocês podem também, né, ver a maneira de se calcular isso computacionalmente através dos vídeos da professora Vanessa. O que a gente já pode observar aqui? Que há, né, uma diferença nas variâncias e nas médias quando a gente olha os valores, tanto né, comparando os extratos 1 e 2. Bom, na sequência, então, eu quero mostrar para vocês, nessa exploração sobre os parâmetros, quando a gente faz uma amostragem estratificada, o objetivo ele é fazer uma estimação para a população como um todo. Entretanto, agora a gente vai levar em conta a variável estratificadora, ou seja, vai levar em conta os diferentes extratos para se chegar nos valores dos parâmetros. Vejam o seguinte, então, nós temos aqui uma nova coluna, né, em relação ao que foi apresentado anteriormente, que é uma coluna chamada WH, onde W vem de weight, peso em inglês, em que a gente vai poder definir uma ponderação do extrato dentro da população. WH aqui, então, nada mais é do que o tamanho do extrato sobre o tamanho total da população. Nesse caso aqui, o extrato 1 é composto de 8 famílias em 20, então o peso do extrato 1 é 0,4. E o complementar, como aqui a gente só tem dois extratos, é 0,6, mas o cálculo que deve se fazer é 12 sobre 20, que é o número de famílias que compõem o extrato 2 sobre o número total de famílias. Aqui tem uma réplica, né, da média dentro de cada um dos extratos.
E para se calcular a média geral, como é que a gente faz então? Se vocês olharem, né, aqui tem a fórmula que eu retirei da apostila da professora Vanessa. Então, a média geral Mi, se a gente olhar o final aqui, nada mais é do que uma média ponderada pelo tamanho dos estratos, tá certo? Então, nós temos aí o somatório de WH, MIH. E se vocês olharem, então, a coluna I, nós temos a reprodução do valor da média 4,85, que nós tínhamos visto lá no primeiro slide, ok? Bom, aqui nós temos, então, né, uma coluna onde eu coloco, né, a gente pode observar aí os valores das variâncias dentro dos estratos. O estrato 1 tem uma variância de 0,359, o estrato 2 uma variância de 1,667. Bom, mas o que nós podemos fazer a partir daí para se chegar, né, como que a gente utiliza essa informação para se chegar no valor da variância geral? Bom, nós temos então aí uma coluna que nada mais é, se vocês olharem, eu tenho aí a soma que eu circulei em vermelho, que nada mais é do que um balanceamento das variâncias amostrais de acordo, né, enfim, com o peso de cada um dos estratos. Multiplicando σ2H por WH, nós temos então que a contribuição do extrato 1 é 0,438 e do extrato 2 é o valor 1, e essa soma dá 1,438. Não sei se vocês conseguem identificar o que é isso, né? Em termos de fórmulas, ou aqui eu acho que é interessante a gente pensar nos conceitos, se eu estou levando em conta somente a variabilidade que aconteceu dentro dos extratos, ao fazer a soma ponderada pelo tamanho dos extratos, a gente tem nada mais, nada menos do que a variância dentro dos estratos. Ou seja, nós temos que pensar na ideia de que nós podemos decompor a variância total, né, a variância da população, em dois componentes, onde um deles é a variância dentro dos estratos e a outra parte é a variância entre os estratos. Então, se vocês olharem a fórmula, né, é o que nós temos aqui. Então, 1,438 é o que a gente pode atribuir à variância que ocorreu dentro dos estratos. Não sei se vocês lembram, né, mas foi mostrado lá no primeiro slide de resultados, né, no cálculo dos parâmetros, que a variância dessa população é 3,275. Se vocês olharem, então, que, né, fizer uma comparação aí do 3,275 com 1,438, que conclusão vocês podem chegar sobre a variância que existe entre os estratos? A maneira de se calcular a variância entre os estratos é com esta fórmula aqui, em que a gente leva em consideração os quadrados das distâncias de cada uma das médias dos estratos em relação à média geral e uma ponderação, enfim, de acordo aí com o tamanho dos estratos. Entretanto, se eu conheço o valor de σ2 e eu conheço o valor da variância dentro, e sabendo que σ2 pode ser escrito como σ2d mais σ2e, basta eu fazer a diferença 3,275 menos 1,438, que a gente obtém o valor da variância entre os estratos. Ok? Vou deixar a matemática para vocês encontrarem o valor da variância entre estratos. Entretanto, eu acho que já é possível a gente concluir que aqui a variância dentro dos estratos foi menor do que a variância entre os estratos. Que conclusão a gente pode chegar aí, né? Então, a partir do cálculo aí dos parâmetros, vejam, essa aqui é uma situação, na verdade, artificial, porque normalmente a gente não tem acesso a todos os dados da população, então aqui realmente é uma situação didática, mas normalmente a gente faz o mesmo raciocínio, mesmo que a gente esteja estimando os valores, nós vamos querer estimar o valor da variância dentro, estimar o valor da variância entre, para avaliar se a estratificação utilizada foi eficiente ou não. Eficiente em que sentido? Nós procuramos, quando a gente utiliza a estratificação de uma população, né, como um plano
pensando num plano amostral, a ideia é que a gente consiga, pelo menos na teoria, né? A ideia é que a gente consiga a menor variância dentro dos estratos quando a gente compara com a variância entre os estratos. Então aqui a gente tem, né, um exemplo que mostra que estratificar a população de acordo com a área foi interessante, pois a gente tem uma menor variabilidade aqui, né, chamada de variabilidade interna, só para a gente variar um pouco aí a nossa linguagem. Entretanto, aqui há uma referência à variância dentro dos estratos, em que, então, quando a gente leva em conta a variável que está sendo investigada, que é o número de pessoas, e nós fazemos o cálculo, levando em conta a estratificação, é possível perceber que a variância dentro dos estratos foi menor do que a variância entre. Ou seja, essa área, e daí se vocês olharem para a distribuição ali dos dados, vocês verão que as famílias menores ficaram no primeiro extrato, enquanto as famílias maiores ficaram no segundo extrato. É claro que aqui, então, a gente tem uma população bastante pequena, de tamanho 20, e é possível, inclusive, fazer essa observação simplesmente olhando até, né, aqui como as famílias estão distribuídas de acordo com os dois estratos. Obviamente que à medida que a gente trabalha com bancos de dados maiores, essa questão visual ela pode se tornar um pouco mais difícil, e aí é importante que a gente possa apelar, né, enfim, ou utilizar aí os nossos conceitos. Ok? Bom, a partir daí, então, o que eu quero explorar com vocês? Existe um outro conceito muito importante dentro da amostragem, principalmente quando a gente vai pensar em planos que não são os planos de amostragem aleatória simples, quando a gente começa a... Pode ser no planejamento, ou mesmo, né, nós estatísticos, às vezes, somos consultados somente após a execução de um plano amostral. De qualquer forma, fica o nosso compromisso de avaliar se o planejamento, enfim, né, se a abordagem utilizada no plano amostral foi adequada. Então, eu quero colocar aqui, é uma situação, obviamente, também, né, simulada, mas para a gente entender um pouco sobre este conceito que eu quero falar, que é falar sobre o efeito do plano amostral, o EPA, né? Eu gosto muito de utilizar em português, né, dado que estamos falando tudo em português. Entretanto, isso vem do DEF, né, Design Effect, ok? Eu vou colocar já em breve aí uma referência para vocês lerem um pouquinho mais, eventualmente, sobre isso, tá? E a situação simulada que eu quero pensar com vocês é nós pensarmos numa amostra de tamanho 10, ok? Em que nós vamos olhar diferentes repartições feitas nos estratos, onde aqui os estratos estão definidos a partir da área que os domicílios se localizam, ok? O que são as diferentes amostras, repartições, enfim, que a gente tem das amostras, né? Tá? Bom, o que é o EPA, então, o efeito do plano amostral? Se vocês olharem, eu coloquei aí um asterisco, tem uma observação. Esse é um trecho retirado do livro Amostragem, Teoria e Prática usando R, que vocês têm disponível no Moodle, né? É um e-book do R, né? Que está lá, dos professores Silva, Bianchini e Dias, ok? Bom, o efeito do plano amostral, vejam que tem aí no slide, é uma medida para comparar a eficiência de duas estratégias, tá? A notação aqui utilizada é um pouco diferente do que a gente tem na apostila. Entretanto, aqui a ideia é absolutamente a mesma, né? O importante realmente é nós entendermos o conceito, em que daí a notação é indiferente, ok? Então, aqui a ideia, né, de que duas estratégias serão comparadas, chamadas aqui de E1 e E2, tá? Que são, né, a combinação do plano amostral do estimador. Para isso aqui é muito importante, para o mesmo tamanho de amostra. O EPA ele é válido quando nós comparamos dois planos amostrais que levaram em conta o mesmo tamanho Nzinho de amostra, tá? Se nós tivermos tamanhos diferentes, isso aí já cai por terra, não tem como nós fazermos essa comparação. Então, de que forma se calcula
o efeito do planejamento, né, do plano amostral, o EPA, tá? Leva-se em conta a variância do estimador de uma estratégia 1 em relação à variância do estimador de uma estratégia 2. O estimador aqui levado em conta, então, né, tá chamado aí de θ1 chapéu, θ2 chapéu, né, de acordo com as estratégias amostrais levadas em conta E1 e E2, ok? O termo, né, original, então, como eu comentei, é o Design Effect, DEF, que muitas vezes a gente vê mesmo em textos que estão, né, na língua portuguesa, acaba sendo utilizada a expressão DEF, né, mas nada mais é do que o EPA. Vejam que esta é uma sugestão feita por Kish em 1965. Essa referência que eu estou dando para vocês é um livro que saiu em outubro de 2020, então vejam que, né, o que foi estabelecido lá em 1965 realmente foi algo, né, bem importante e é utilizado, né, até hoje, tá? Eu vou, através do exemplo, falar então, né, um pouquinho aí sobre a utilização, né, do EPA. O que o livro do professor Pedro traz também é uma outra medida que é bastante, até assim, ela tem uma ideia semelhante, que é o fator do plano amostral, o FPA, né? Esse já vem do inglês Design Factor. E vejam que o cálculo, ele tem a ver, mas ele é um pouco diferente. Então, o FPA aqui, né, da comparação das estratégias 1 e 2 de planos amostrais, seria a raiz quadrada do EPA. Isto nada mais é do que fazer uma razão entre os desvios padrões dos estimadores de cada uma das estratégias, né? Onde o desvio padrão de um estimador nada mais é do que o próprio erro padrão, ok? Bom, entretanto tem uma observação, né? Por que isso aqui não é muito usado, ou não tanto quanto o EPA, quando a gente quer comparar dois planos amostrais no sentido, né, de se avaliar até, digamos assim, a eficiência, né, ou mesmo o dimensionamento de amostras, né? O FPA ele compara diretamente o desvio padrão dos estimadores, né? Mas é mais comum o uso do EPA do que o FPA. Por quê? Porque o FPA ele é mais diretamente relacionado com a margem de erro das estimativas, tá? Então, aqui já é, vamos dizer assim, na fase em que já se tem os dados, e aí pode ser mais interessante para a gente fazer a comparação do que quando, né, das estimativas, enfim, propriamente ditas, do que quando a gente está na fase de pensarmos da eficiência do planejamento, tá? O EPA ele acaba sendo mais conveniente. Então, o que nós temos aqui no exemplo? Então, eu quero mostrar para vocês, né, o que aconteceu com o efeito do plano amostral, tá, para diferentes repartições, quando a gente pensa aí no exemplo das 20 famílias. Então, lembrando, né, muito brevemente, vocês podem olhar, né, tanto na apostila da professora Vanessa, tá, como no livro do professor Pedro, tá? Que traz informações sobre essas repartições, né? Na última aula também já falei um pouco sobre estas repartições, e nos vídeos da professora Vanessa ela mostra também alguns resultados, tá? E inclusive sobre o próprio cálculo do EPA. Então fica aí a forte recomendação que vocês assistam os vídeos da professora Vanessa e mais, né? Que reproduzam no R, né, a parte justamente computacional, porque hoje em dia, né, é claro que eu vou quero mostrar um pouco para vocês quais são as fórmulas, enfim, as ideias que estão aí por trás. Entretanto, né, o nosso dia a dia, né, como estatísticos, é realmente a utilização dos softwares, né, para chegar nos resultados. Bom, o que nós temos aqui então? Tá? Nós temos as diferentes repartições possíveis de serem feitas a partir, né, da ideia de que vai se usar a amostragem estratificada, tá? E as principais, digamos assim, né, na verdade, as repartições mais utilizadas seriam, né, as repartições proporcional
ou de Neyman. Entretanto, a repartição proporcional, ela é, vamos dizer assim, a campeã de audiência, né? É a repartição que a gente mais comumente vê, né, sendo utilizada quando há a abordagem de amostragem estratificada. Mas qual é a ideia? Na repartição igual, como o próprio nome diz, basta termos, tá? Então aqui já está sendo levado em conta que o cálculo de tamanho de amostra já foi realizado, então a gente sabe qual será o tamanho de amostra necessário para aquele estudo, e nós vamos então pensar como repartir este N entre os diferentes estratos H. Quando a gente tem uma repartição igual, basta dividir o N tamanho de amostra pelo número de estratos e aí a gente sabe qual o número de unidades que tem que fazer parte de cada um dos, né? Quantos serão sorteadas dentro de cada um dos estratos. Considerando que aqui a sugestão é que a gente pense numa amostra de tamanho 10, para uma repartição igual, nós teremos 5 unidades dentro de cada um dos estratos. Na repartição proporcional, aqui se leva em conta o tamanho do extrato em relação ao tamanho total da amostra, para levarmos em conta o peso ou, enfim, né, a proporcionalidade que cada um dos extratos tem em relação à população total. Nesse exemplo, né, nós vimos que o peso do extrato 1 era de 0,4, portanto, ao pensarmos numa amostra de tamanho 10, o número de unidades que deverão ser selecionadas do extrato 1 são 4 unidades, enquanto para o extrato 2 serão 6 unidades. Já a repartição de Neyman leva em conta, além do tamanho do extrato, a variabilidade com que, na verdade, a variância que existe dentro do extrato, tá? Daquilo que a gente está investigando. Aí vejam que nós temos, uma dificuldade que ela, é real, que é conhecer, se ter uma ideia de quanto vale o sigma 2H, tá? Claro que aqui a ideia na teoria é se conhecer realmente a variância dentro do extrato, e eu estou me referindo ao parâmetro. Quando a gente vem para a vida real, e se a gente acha que, enfim, em função de conhecimento da equipe envolvida naquele estudo, etc., se achar que vale a pena levar em conta a variabilidade, para fazer essa repartição, porque essa repartição, ela realmente otimiza, de certa forma, o tamanho das amostras dentro de cada um dos estratos. Uma maneira é se calcular sigma 2H chapéu, ou seja, se conseguir uma estimativa que pode vir de um estudo piloto, que pode vir de estudos anteriores. Bom, aí a fonte é aquela tradicional que a gente pensa em qualquer planejamento amostral, ok? Bom, o que acontece então, tá? Para a gente pensar no EPA, lembre, então o EPA nada mais é do que a razão entre as variâncias dos estimadores em duas situações, em que eu vou comparar duas estratégias. Aqui a ideia, tá? E aí, assim, basicamente, mas muito geralmente, a gente compara estratégias, de amostragem, planos amostrais com um plano que seria por amostra aleatória simples, ok? Aí a gente, claro, pode pensar se é com ou sem reposição, não vou ainda nesse momento entrar nesse ponto, mas aí a gente tem que, claro, levar em conta isso aí, porque pode ser que a gente tenha algumas alterações, pensando que as variâncias obtidas com amostras feitas sem reposição, tem um fator de correção, enfim, para a gente pensar no melhor estimador. Então, aqui, eu sugiro que vocês calculem esse 0,1646, este é o resultado que temos para a variância do estimador Mi-Chapéu, quando pensada em uma amostra aleatória simples. Eu coloquei aqui no título, nós vamos levar em conta que aqui todo o método é uma amostra aleatória simples sem reposição.
A professora Vanessa também comenta um pouco sobre isso nos vídeos, quanto à implementação, né, computacional que se tem para esses cálculos. Bom, então a minha sugestão é que vocês calculem aí, tá? Como é que fica para ver se vocês conseguem chegar neste valor. Bom, o que nós precisamos então? O 0,1646, nesse caso, que é a variância do estimador Michapel para amostra aleatória simples, já é o nosso denominador do EPA, certo? Né? De acordo com a anotação aí do livro do professor Pedro, nada mais é do que a variância, nesse caso aqui de E2, né? Teta chapéu 2. Nesse caso é a variância de Mi chapéu, levando em conta, né, a variância de Mi chapéu, levando em conta que foi feita seria feita uma amostra aleatória simples, nesse caso aqui, sem reposição. Bom, o que nós temos? Para fazer a comparação, ou seja, para calcular o EPA, nós precisamos conhecer a variância do estimador Mi chapéu quando é realizada uma amostragem estratificada com uma amostra de tamanho 10, ou seja, o mesmo tamanho levado em conta para o cálculo aqui de sigma 2 Mi chapéu de amostra aleatória simples. Em termos de fórmula, tá? Isso aí tá na apostila, né? Essas fórmulas todas que eu estou comentando também estão, né? Constam nos livros que a gente, os e-books que a gente disponibilizou para vocês. Entretanto, né, para a gente ter uma padronização de notação, eu estou utilizando a apostila como referência. E essa notação, ela também não, né? Na verdade, a apostila é inspirada no livro Elementos de Amostragem do professor Bulsab e Bolfarini, ok? Bom, então o que nós temos aqui? Eu coloquei na tabela, né, sigma 2 Mi chapéu com este, né, de estratificada, né, mas nada mais é do que o cálculo feito para cada uma das repartições, certo? Da variância do estimador Mi chapéu. Então aí são os valores obtidos para cada uma das repartições. A minha sugestão é que vocês reproduzam esses cálculos, né? Eu acho que é sempre interessante a gente fazer tipo à mão mesmo, seja escrevendo ou numa planilha de Excel, mas que eu quero dizer assim, indo passo a passo, eventualmente, né, para a gente assimilar algum conceito. Entretanto, isso aqui já está, né, implementado no R. A professora Vanessa mostrou nos vídeos como que se calcula, enfim, né, como que se chega nesses valores, né, mas fica a dica aí, vocês têm todos os dados para conseguirem reproduzir através da fórmula também, tá? Bom, o que nós temos aqui então, né? Nós temos o valor obtido para cada uma das variâncias de acordo com as diferentes repartições, né? E aqui nós temos o EPA, coloquei aqui DEF, né, também para a gente sempre lembrar. Então vejam, o efeito do plano amostral de acordo com cada uma das repartições, de forma geral, a gente já pode ver, né, que todos eles mostram que a estratificação, neste caso aqui, realmente é interessante, porque quando nós temos valores de EPA menores do que 1, o que isso significa? Significa um ganho em precisão. Isso é espetacular, né? Porque nós estamos levando em conta aqui que o tamanho da amostra é o mesmo que teria sido feito através de uma amostra aleatória simples, e muitas vezes a realização de uma amostra aleatória simples, ela tem muitas barreiras, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, sistemas de referências adequados, etc., né? Tá? Então, por questão, às vezes, operacionais ou administrativas, também há uma escolha de se utilizar a amostragem estratificada, mas uma motivação, se, claro, o que acontece? Aqui a área está se mostrando como sendo uma variável eficiente para fazer a estratificação da população. Às vezes o desafio é encontrar esta variável, tipo essa variável área. Aqui nós estamos num exemplo de sala de aula em que a gente, claro, né, artificialmente consegue gerar essa situação. Então eu vou dizer para vocês que na prática a dificuldade é
a escolha, na verdade, ou a informação dessa, pode ser mais do que uma também, nós podemos ter uma estratificação que é a combinação de mais do que uma variável, certo? Mas aqui a ideia é mostrar que quando a gente tem uma variável que teve eficiência na estratificação, aonde que a gente enxerga essa eficiência? Através do EPA. Então aqui a gente está vendo que qualquer repartição utilizada traz uma melhora na precisão daquilo que vai ser estimado. Porque o que isso está nos dizendo? Está nos dizendo, vejam bem, que a variância daquela estratégia agora, né, sendo cogitada, no caso aqui a estratificação, em relação a uma amostra aleatória simples, está mostrando que a variabilidade, a variância é menor do que aquela que seria produzida por uma amostra aleatória simples. E, portanto, se eu estou pensando na variância do estimador, e o estimador é aquele que vai ser levado em conta, por exemplo, para o cálculo do intervalo de confiança, o que a gente utiliza? A gente utiliza o valor do erro padrão. O valor do erro padrão está associado aqui a justamente a variância do estimador, porque o erro padrão nada mais é do que o desvio padrão do estimador. Portanto, eu estou ganhando em precisão se, em vez de, por exemplo, calcularmos o EPA, nós calcularmos o intervalo de confiança obtido com uma amostra aleatória simples e o intervalo de confiança obtido com a amostragem estratificada, obviamente levando em conta todas as fórmulas adequadas, nós veremos que o intervalo de confiança obtido com a amostragem estratificada deve ser mais estreito do que o intervalo de confiança obtido com a amostra aleatória simples, pensando na amostra de mesmo tamanho N. Entretanto, o EPA aqui direto já nos dá esta informação. Isso é muito interessante quando a gente vê estudos que utilizaram amostragens, né, diferentes da aleatória simples, né, então outras estratégias, a divulgação, né, reportar o valor do efeito de plano amostral é algo que é muito interessante, tá? Não vou dizer que é uma coisa que comumente a gente vê, mas para aqueles que entendem, né, um pouco mais, vamos dizer assim, né, sobre a utilização da amostragem, a gente sabe que nós temos este efeito que a gente também chama efeito de delineamento. Já fico aqui, né, comentando sobre isso e quero falar já de uma maneira um pouco mais ampla. O EPA, né, o efeito do plano amostral, ele não é utilizado somente para amostragem estratificada, mas para quaisquer outros planos amostrais que a gente venha a utilizar. Portanto, esse é um conceito, tá, pessoal? Já fiquem, né, com ele em mente, que será utilizado o resto aqui da nossa disciplina. Na verdade, toda a nossa vida dentro da amostragem, a gente sempre tem que pensar nesse efeito aí de delineamento, EPA, efeito de plano amostral. Como a professora Vanessa mostrou, tem um dos vídeos que ela mostra através de box plot, né, um efeito que a gente pode ter, ou um não efeito, né, enfim, se a gente não levar em conta o que foi feito de delineamento amostral diferente, por exemplo, de uma amostra aleatória simples, tá? Então já fica aí uma observação, né? Bom, agora voltando ao que a gente tem aí nesse slide, vejam, né, que quando a gente olha as diferentes repartições, a gente também tem um ganho quando a gente compara essas repartições, certo? Então, assim, o que já está dito aqui, né, de certa forma? Vale a pena fazer a amostragem estratificada, tá? Entretanto, por exemplo, quando a gente compara a repartição igual com a proporcional, né, e com a repartição de Neyman, a gente está vendo que à medida que, né, a gente vai adicionando, vamos dizer assim, eu acho que eu posso dizer assim, de certa forma, adicionando informações para encontrar a melhor repartição para aquela amostra, a gente ainda ganha em precisão, tá? Então isso aqui já é um resultado, na verdade, conhecido de uma maneira mais geral, ok? Mas, né, quando a gente compara a repartição proporcional com a igual e compara a repartição de Neyman,
tá? Que também é conhecida aí como repartição ótima de Neyman, daí tem que olhar direitinho na literatura como é que isso está referido, tá? Porque daí se olhar, né, se lembrarem, mas enfim, vão lá na apostila, ainda existe a repartição que leva em conta também o custo, né, não só a variabilidade, ok? Aqui é só a variabilidade, além da proporcionalidade que está sendo levada em conta e sendo chamado aqui de repartição de Neyman, mas não há muito um consenso, tá, sobre essa nomenclatura, por isso que eu estou comentando, mas vejam que, né, os valores dos EPAs são diferentes, então aqui, né, o 0,49 ele já é menor do que 1, indica que fazer estratificação é bom, é eficiente, ou seja, há um ganho de precisão. Entretanto, se a repartição for proporcional ou for de Neyman, esse ganho é ainda maior. O que nós temos, tá, de resultado? Daí vejam, também é um resultado, né? Esse aqui é um outro livro. Então, além do Kish, de 1965, nós temos uma outra referência, assim, bárbara, né? Já comentei em aula com vocês, que é o livro do Cochrane, né? Tá? Que ele é de 1977, então eu até fiz questão, né, no livro do professor Pedro, ele comenta isso aí, então isso aqui, né, foi retirado do livro agora do professor Pedro, tá? Isso aí também está na nossa, enfim, na apostila da professora Vanessa, tá? Eu só tô assim tentando também variar um pouco a anotação, né? Porque é mais importante do que a anotação, de novo, vou comentar, né? Nós entendermos aí o conceito, mas aí se tiver a oportunidade de ter o livro do Cochrane em mãos, né? Isso tá na página 99, tá? Mas isso é possível, inclusive, de ser mostrado, tá? Que né, a amostragem estratificada com alocação, né? Aqui a alocação eu tenho, né? A gente chama muito de repartição, mas também pode ser chamada aí por alocação de Neyman. Ela é mais eficiente que a amostragem estratificada com alocação proporcional e ambas superam, né, o plano amostral de amostragem aleatória simples. Vejam que aqui, né, já aparece uma outra notação, né? Então aqui dentro do parênteses é y barra a, né? Então aqui é a média amostral, que a gente tem chamado de Mi-Chapelle, né? Da amostragem estratificada, mas aqui é a variância da amostragem estratificada com a alocação de Neyman, tá? Então vejam, né? E aqui a alocação proporcional e aqui a amostra aleatória simples. Então a gente tem que se situar, tá? Quanto aos conceitos, às nomenclaturas, porque daí eventualmente as notações elas se adaptam, elas são um pouco diferentes, entretanto a ideia é a mesma, tá? A minha sugestão é que vocês reproduzam esses cálculos, né, para ver se chegam nos mesmos valores. Eu acho que é sempre um exercício que pode ser interessante. E, né, para fazer os cálculos e pensarem aí um pouquinho sobre esses conceitos, né, fica a sugestão de vocês olharem os itens 1.5 a 1.7 da apostila da professora Vanessa. A leitura do item 11.3 do livro, né, lá amostragem, teoria e prática usando R, que é o livro que eu estou referindo como sendo do professor Pedro ao longo desse vídeo, né, eu acho que está muito interessante, tá? No livro do professor Pedro existem alguns comentários ali sobre os métodos também diferentes de alocação dentro da amostragem estratificada. Eu acho que cabe uma leitura, né, até para eventualmente fomentar alguma discussão que a gente possa ter aqui em aula, né? E dentro assim dos conceitos que eu mostrei para vocês hoje, mais especificamente os vídeos, eu estou assim de forma resumida chamando, né, de amostragem, né, o AE6 e o AE7, né, de amostragem estratificada, que estão disponíveis no Moodle para vocês assistirem, tá? Então ficam essas dicas de material complementar para esse vídeo e eu espero, né, ter conseguido aí contribuir um pouco, né, com mais alguns conceitos vistos com detalhe através desse exemplo, tá, da amostragem estratificada, ok? Por hoje, então, era isso que eu tinha para falar para vocês e eu fico por aqui.